Graças a Deus, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, rogando o amparo da espiritualidade para a lição e pedindo, para que a nossa mente espiritual possa entender a lição e levar aí para a nossa vida. Eu escolhi esse tema, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E quando nós pegamos a Bíblia, nós temos lá 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, é chamado de Sermão das Bem-aventuranças, ou Sermão da Montanha. E essa frase, e todas as frases que estão no Sermão da Montanha, são o discurso mais importante da Terra. Nunca houve, aqui na Terra, um discurso tão importante quanto esse. E os Espíritos dizem que se todos os livros sagrados do planeta forem queimados e sobrar só o Sermão da Montanha, ele é capaz de fazer a Terra seguir um caminho de fraternidade se todos os homens cumprissem o que está lá. Então, nós vamos entender. E aqui está a frase toda de Jesus, no Evangelho de Mateus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Porém, Jesus, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá que responder no tribunal. Aquele que chamar seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. E aquele que lhe chamar louco terá de responder na geena do fogo. Aí eu vou explicar o que Jesus quis dizer com isso. Quando ele fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, ele se refere aos 10 mandamentos de Moisés, a tábua recebida no Monte Sinai, Então nós temos lá os 10 mandamentos. E um deles é não matarás. E esses 10 mandamentos foram trazidos para a terra por Moisés 3.500 anos antes de Jesus. Então ele diz assim, Jesus: os antigos ouviram dizer, que nós não podemos matar, nós estaremos indo contra a lei de Deus. Porém, Jesus, vos digo que todo aquele que tiver raiva, mágoa, desejo de vingança, ódio contra o seu irmão, será também levado ao tribunal. Ou seja, não é só matar que é condenável. Xingar, ofender, perseguir, desejar o mal, também será julgado no tribunal divino. E ele diz mais: quando você chamar seu irmão de cretino, você merecerá também condenação, porque nós devemos amar a Deus e ao próximo, como nós vamos amar ofendendo. E se nós chamarmos, segundo Jesus, a pessoa de louco, aqui quando ele fala terá que responder na geena do fogo, essa geena do fogo é o inferno da Igreja Católica. Ou seja, existe aqui talvez até um exagero, mas a lição é a seguinte: amar a Deus, amar ao próximo e não ter nenhuma atitude agressiva com o próximo, qualquer que seja ele. Então, Jesus repreende, fortemente as pessoas que criam confusão, briga, ofensas, porque assim, na época dele, em Jerusalém, era uma cidade visitada por gente de todo mundo, que existia do mundo da época, que não é o mundo de hoje. Então, havia muitas discussões, muitas brigas. Os judeus, eles eram muito categóricos e muito fanáticos pela igreja deles, lá o Sinédrio, que era o tribunal, e o templo de Jerusalém, que era a igreja deles. E eles eram fanáticos. Então, qualquer pessoa que era contra aqueles preceitos, que era contra todos aqueles rituais, porque eles tinham rituais na época, aqueles judeus mais ortodoxos, eles brigavam, arrumavam briga, ofendiam por tudo, E também entre eles, porque a seita dos judeus, alguns que eram considerados doutores, qualquer judeu que infringisse a lei,
era, inclusive, levado a se separar daquele templo, a viver numa outra cidade. Por exemplo, os samaritanos, eles viviam na Samaria porque houve um racha dentro da igreja deles, lá em Jerusalém. Então, como havia muita briga, Jesus deixou isso muito claro, que não poderia haver briga, que quem brigasse, quem ofendesse, quem xingasse, seria levado ao tribunal, né? E na época, hoje a gente usa essa expressão cretino, tem muita gente que usa, mas na língua deles, no aramaico, a palavra que era usada era raca. Quando você queria ofender uma pessoa, você chegava e falava assim, raca, e cuspia. Era assim que era feito naquela época. E que Jesus achava aquilo um horror, né? Você pegar um irmão seu, porque todo mundo é filho de Deus e, portanto, irmão, né? Mesmo que ele pense diferente de você, ofender, chamar de raca e cuspir. Então, toda essa condenação que eu acabei de ler era por conta dessas confusões que existiam na época. Hoje, nós temos aí, a gente fala toda hora dos excluídos, né? Então, assim, existem aqueles que são excluídos, a gente que fala-se que é excluído porque são pessoas especiais, excluído porque estão na pobreza extrema, excluídos porque têm deficiência física, excluídos porque são de outra nacionalidade. E na época de Jesus, os excluídos eram os publicanos, que era uma seita deles, e que eram judeus que cobravam o imposto dos judeus e que ninguém gostava, né? Eles trabalhavam para o governo romano e cobravam os judeus. Tinha os samaritanos, que houve um racha lá e foram morar na Samaria, que eram considerados excluídos, e Jesus acolhia todos eles, né? Acolhia as crianças, as mulheres que não tinham o mesmo valor das mulheres de hoje, né? Só eram valorizados os homens. Ele acolhia as prostitutas, ele acolhia os leprosos, ele acolhia os ladrões. E ele não existia distinção, né? Ele acolhia todo mundo. E sempre condenou a violência e a agressão ao seu próximo, que são contrárias à fraternidade. E quando ele diz assim no Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Então nós precisamos nos tornar mansos para herdar a terra. Eu vou explicar que terra é essa já já. Aí fui olhar no dicionário. Manso, uma pessoa de gênio afável, tranquila, boa, dócil, pacato, calmo, que não agride, nem com palavras, nem com atos. E os pacíficos, que amam a paz e que fogem das brigas. E aí eu vou deixar 30 segundos para vocês pensarem se vocês são mansos. Tá bom? A gente tem que ter certeza que é, né? Porque só os mansos herdarão a terra. Não pedi para levantar a mão para não dar confusão, né? Porque eu conheço gente que não é mansa, que está aqui quer levantar a mão. Mediunidade, hein? Hã? Que mediunidade, né? E assim, seja calmaria. Já tem gente demais sendo tempestade, não é verdade? Então, essa frase significa que manso é a qualidade daquele que age com brandura, serenidade, sorriso, não se irrita, ele sabe que o outro é imperfeito, que não adianta você fazer nada que ele não vai mudar, porque você não muda o outro, né? A mansidão está, portanto, associada a outras virtudes, afabilidade, doçura, paciência. Vou dar mais um segundo para vocês pensarem se vocês têm paciência. Obediência e resignação, né? Então, aí aquela pergunta, se Jesus falou que os mansos vão herdar a terra, né? Então, como é possível que sem briga, sem confusão, a gente consiga herdar a terra? Pense. Se todos os mansos é os que vão permanecer aqui na terra, como que a gente vai tirar os maus e os agressivos daqui, né? Então,
Então, é essa pergunta, né? A gente não vai herdar a terra considerando que aqui todo mundo tem paciência, considerando que todo mundo aqui é tranquilo, considerando que todo mundo aqui é pacato, que ninguém briga, né? Então, como nós vamos conquistar, né, a terra se legiões de espíritos igual a esses briguentos que a gente está vendo aí na foto, né? E os exércitos de destruição que existem na terra, será que eles vão deixar os bonzinhos acabar vencendo eles, né? E dando a terra, que é a terra regenerada, que todo mundo aqui ouve falar da transição planetária, né? Então a pergunta, como que os mansos vão herdar a terra? Pergunta. E eles respondem assim, os espíritos: é porque os maus não estarão mais na terra, e seus nomes serão lembrados apenas nos livros de história. A vida vai tirar os maus. Nós mansos, né, considerando todos nós aqui mansos, nós não precisaremos lutar contra eles, porque a vida já vai fazer isso por nós, vai tirar todos eles. Essa foto, eu não estou fazendo aqui julgamento, não estou julgando essas pessoas, mas quando você entra lá e escreve no Google, tiranos da história, aparece essa foto. Tá bom? Então, os espíritos falam, e está inclusive nas apostilas de curso do Espiritismo, que é assim, ó. Quando nós aqui éramos crianças, que nós íamos na escola, tinha aula de história, aí se falava dos povos bárbaros, dos povos que invadiam povos, que entravam numa cidade, que roubavam toda a fortuna da cidade, que estupravam as mulheres, que roubavam as crianças. E a gente via isso nos livros de história e ficava assim, né? Povos bárbaros, povos primitivos, né? E muitos de nós, crianças, ficavam assim, admirados. E os espíritos falam que exatamente daqui 23 anos, aliás, 33, né, porque existem profecias que dizem que no mundo de regeneração, ele vai acontecer e se finalizar ou iniciar a ser um mundo de regeneração no ano de 2057. Faltam 33 anos. E eles falam o seguinte, ó, prestem atenção. As crianças que estiverem na escola em 2057, 60, eles vão pegar os livros de história e falar assim, nossa, em 2024, a Rússia invadiu a Ucrânia, destruiu a Ucrânia. Nossa, lá no Oriente Médio, irmãos se mataram. Nossa, existia lá na comunidade um comando terrorista que matava todo mundo. E as crianças daquela época vão pensar assim, ó, como que meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, nós, viviam naquela época? Pensa. Entenderam? Lá, daqui 33 anos, eles vão pensar isso. Como que nós aqui hoje vivemos nesse mundo, com tanta confusão, tanta guerra, tanto desastre natural e tudo mais, né? É um processo que vai se repetir. E as crianças ficaram horrorizadas daqui 40 anos, né? Quando elas ouvirem, né, sobre os homens da atualidade que são maus governos, né? Sobre as cidades que morrem de fome na África, sobre a falta de assistência médica, né? E as crianças do futuro vão falar assim, como que meus pais, meus avós, meus tios viveram naquela época? E somos nós que estamos vivendo, né? E aí elas ficaram chocadas, indignadas e sentiram uma verdadeira repulsa, né? De saber que os parentes delas, que somos nós hoje, vivemos tudo isso que nós estamos vivendo. Essa foto é da Ucrânia, né? E aí o espírita Eliseu Inconati, ele fala assim, ó, conquanto pareça que os violentos sejam os senhores da terra, um dia a violência será banida da face do planeta. À medida que os homens forem ficando esclarecidos à luz da fraternidade universal, irão também desaparecendo os atos violentos que as nações praticam. Como que a gente muda o mundo? Mudando o homem. Só tem esse jeito, mudando o homem. E assim, os espíritos são muito claros. Ou você muda, ou você sai do planeta. Não existe outra opção.
Os rebeldes, que não se submeterem às leis de fraternidade, de amor, não se tornarem mansos, não brigarem mais, não desejarem o mal, não sentirem ódio nem raiva, né? Os que continuarem assim serão desterrados para mundos inferiores, e a terra será possuída pelos mansos, que não precisam fazer nada, não precisam brigar, eles só têm que se tornar mansos, eles só têm que ser pessoas melhores, só precisam ser pessoas, né, da não violência. O nosso lema tem que ser não violência, se nós quisermos continuar aqui na terra, né? Nem violentos por atos, nem palavras. Não adianta você ir no Facebook, vocês viram? Campanha política, um dá soco no outro, taca a cadeira no outro. Como assim? Em plena transição planetária, é chocante isso, né? E a Terra regenerada é um lugar que haverá paz, vida, respeito, que não existe, né? Amor, fraternidade, assim por diante. Os brandos e os pacíficos herdarão a terra, porque eles continuarão a viver na terra, serão tirados os maus, aí vai ganhar os bons, né? E para o aperfeiçoamento do seu processo evolutivo, os maus, os rebeldes, né? Os recalcitrantes que querem insistir em fazer o mal, serão relegados para planetas menos evoluídos, onde ainda prevalece o choro e o ranger de dentes, referidos por Jesus. E eu pergunto para vocês, pensa na situação, as pessoas que vivem aqui no planeta, com toda a tecnologia, tem muita gente que passa muita necessidade, mas, vai até a Avenida Paulista, né? Vai até os Estados Unidos, vai viver em Dubai, e aí quando você entra no mundo espiritual, depois que você se estabiliza, alguém fala assim, meu irmão, sinto muito, você está sendo tirado da Terra. Você vai viver no planeta que dizem que chama-se Quiron. E nesse planeta, os homens vivem nas cavernas. Não existe nem asfalto, não existe civilização, nada. E fala isso para a pessoa. Como que a pessoa se sente? Esse choro e ranger de dentes é o desespero de ter tido a oportunidade de ficar na Terra e não ficou, né? Os maus serão literalmente expurgados para mundos trevosos, obscuros, onde impera a selvageria, o primitivismo, mundos talvez inóspitos ou devastados, e os mansos possuirão a terra. Quem entrar no YouTube, escrever lá assim, Planeta Quiron, vai ler tudo a respeito, porque tem muita reportagem, né? E as profecias são muito antigas. O próprio Chico Xavier, né, antes de desencarnar, deixou muitas coisas escritas a respeito, né? Então, eles dizem que à medida que as pessoas já estão desencarnando, e são pessoas que têm a maldade no coração, né, são capazes de agredir, são capazes, né, de ofender, elas já estão sendo tiradas da terra. O Haroldo Dutra Dias é o famoso, ele fala assim, porque o mundo está de... Tem muita gente ruim no mundo ainda, né? E ele fala assim, se alguém tiver interesse em comprar um terreninho no umbral, pode se candidatar, porque o pessoal do umbral está tudo encarnado. Por isso que está essa confusão toda, né? E aí diz assim, e os mansos possuíram a terra não porque cultivaram o desejo de conquista, mas porque, ao contrário, se desprenderam de toda a busca de prazeres mundanos. Não que a gente não tenha que viver num mundo como esse, né? Aqui na casa, todos os trabalhadores têm vida social, todos os trabalhadores têm encontro com família, todos os trabalhadores viajam, todos os trabalhadores tiram férias, né? Então, não dar importância só para a vida material e aprender, né, a não violência, porque na Terra regenerada nenhuma pessoa violenta conseguirá viver por causa da vibração, né? E só ficarão na Terra, essas pessoas que ficarem, por ter feito por merecer. Só isso, ter feito por merecer. De não se brigar, não se discutir, é só entrando na vibração boa, é só entrando na vibração de paz, é não olhar para o outro ignorante que está falando uma porção de coisas que você não aceita, ficar quieto, não responder, só quando
é uma situação, por exemplo, familiar, que você está ensinando um filho ou conversando com alguém da família de uma forma pacífica. Né? Só os pacíficos ficarão na vibração da Terra, porque vai ser uma vibração de paz. Ali a gente vê, né, uma plantação espiritual, o centro espírita. Então, é no centro espírita que nós aprendemos as lições de Jesus. Ajudar, educar, transformar e renovar. Então, mesmo que a gente não seja, eu fiz algumas brincadeiras, né, não é fácil ser uma pessoa totalmente pacífica, né? Os motoristas de trânsito aqui que o digam, né? Mas nós temos que fazer um treinamento diário. Toda vez que a gente tiver uma atitude agressiva, voltar para trás e parar. E falar, não faço mais, não vou fazer mais. Né? Porque a vibração, ela como que eu vou dizer, medida pela espiritualidade. Não somos nós que vamos dizer que nós somos mansos ou pacíficos. Né? A própria espiritualidade sabe disso. E agora eu vou contar uma história. A história de um homem manso, pacífico, tranquilo, né? Que serviu aí de exemplo para todos nós. Então, vou falar do Mahatma Gandhi, que o nome de batismo dele é Mohandas Karamchand Gandhi. E assim, gente, ó, eu não vou falar a biografia dele, perdão, porque seriam páginas e páginas, eu teria que ficar uma hora falando, tá? Vou falar só as coisas principais. Ele nasceu na Índia Ocidental, em 1869. Aí a família dele era mais ou menos bem de vida. Ele foi estudar na Inglaterra, fez direito na Inglaterra, ficou um tempo lá e retornou para a Índia. Naquela época os casamentos eram arranjados, então arrumaram uma esposa para ele casou, teve filhos, né? E a Índia vivia sob o domínio político da Inglaterra, era uma colônia da Inglaterra naquela época. E aí ele resolveu, ele não concordava com as coisas que aconteciam ali, porque tudo que você consumia vinha da Inglaterra e você tinha que pagar impostos altíssimos para a Inglaterra. E aí ele resolveu morar na África do Sul. Foi com a família para a África do Sul. E quando ele ficava na África do Sul, houve um recenseamento lá que obrigava todos os hindus a retornarem, né, para a Índia. E aí ele arrumou uma confusão, ficou 2 meses preso e por fim retornou para a Índia. E quando ele chegou na Índia, ele resolveu em 1920 se tornar um líder, né, ativista, e convencer as pessoas que a Índia tinha que se libertar da Inglaterra. Tinha que se libertar. Era impossível viver daquele jeito. Todo dia pagando imposto para os ingleses. A bebida alcoólica que eles consumiam vinha da Inglaterra. A roupa que eles vestiam vinha da Inglaterra. O sal que eles consumiam vinha da Inglaterra. E aí ele resolveu que aquilo era uma situação impossível. E sem derramar, ele era, né, contra a violência. E aí ele começou a fazer uma campanha de anos e anos, convencendo a população a conseguir a liberdade. E nos outros países do mundo, quando isso acontecia, só acontecia na base da guerra. E ele queria conquistar sem derramar uma gota de sangue. E aí qual foi a ideia dele, o gênio, né? Ele teve a seguinte ideia: a desobediência civil, sem derramar uma gota de sangue, sem brigar. O que é desobediência civil? Não paguem mais impostos. Não comprem roupas inglesas, façam suas roupas. Não consumam nada que venha da Inglaterra, façam sua bebida, façam sua comida. Não comprem mais nada que venha da Inglaterra. E aí, quando ele começou a convencer a população, e a Índia é um país enorme, né? Quando ele começou a fazer isso, os ingleses ficaram alucinados. Eles começaram a perder o poder de compra, que seria o produto interno bruto deles, era a Índia, né? E aí, ele foi convencendo a população, e todo mundo acabou entrando naquela situação de desobediência civil, né? Teve uma vez, porque assim, eles não tinham sal, e comer sem sal é horrível, né? E um dia ele criou um movimento chamado Marcha do Sal. O que ele fez?
Ele conclamou os indianos, os hindus, a ir até o mar, de onde ele estava, eram 400 quilômetros a pé, fazendo jejum, até chegar, na época foram 100 mil pessoas com ele, até o mar, e chegou lá, ele criou uma maneira de tirar o sal do mar, né, para a população se alimentar com o sal. Enfim, ele acabou ganhando. A Inglaterra não suportou, né, perder tudo aquilo que ela tinha, né, e foram presos, né, muitas e muitas pessoas foram executadas, muitos hindus morreram, né, por maus tratos, mas enfim ele conseguiu a liberdade sem derramar uma gota de sangue, né. E a libertação da Índia aconteceu dia 15 de 8 de 1947. A Índia ficou 62 anos sob o Império Inglês. E depois de um ano dele ter conquistado, um próprio hindu, né, numa reunião que ele estava, atirou nele, praticamente a sangue frio, assim, né, a queima-roupa, e ele acabou desencarnando, né, nesse acidente, nesse crime que foi cometido contra ele. Um ano depois, e consta que os homens, esse homem que o matou, né, depois foi assassinado, e ele foi enterrado pelos costumes da Índia. Ele foi cremado e o corpo dele, as cinzas que sobraram do corpo foram jogadas no rio Ganges. Certo? Vou falar umas frases dele para encerrar. Não violência pressupõe que ferir outra pessoa é como atacar a si mesmo. Contudo, atacar um sistema injusto é justificável e possível graças à desobediência civil e não à luta. A outra, o boicote, conhecido na Índia como política, né, da desobediência civil, é um boicote às mercadorias da Inglaterra, bem como um incentivo à produção doméstica de roupas e tudo o que se precisa. Ele falava assim: violência é criada por desigualdade, a não violência pela igualdade. A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Não há caminho para a paz é o caminho. Então, esse é um homem que com certeza, né, vai ficar no mundo de regeneração. E para encerrar, eu vou colocar algumas frases que ele falou, bem rapidinho, alguns conceitos, né? São bem curtinhos. Era só um pouquinho. Comover corações. Esse é o outro homem mais manso, mais pacífico do planeta, né, que veio aqui. Comover corações, despertar as mentes, ser manso, ser paciente, uma palavra ser cristão. Palavras de Gandhi, 10 lições. Mude a si mesmo. Nós não conseguimos mudar ninguém a não ser a nós. Você está no controle da sua vida. Você faz as suas escolhas. Perdoe e deixe passar. É a melhor forma de se tornar manso. Se você não agir, não irá a lugar nenhum. As pessoas passivas não são pacíficas, são acomodadas. Cuide do momento presente. O passado está no passado. E o presente e o futuro não existe, só o presente. Nós somos seres humanos, somos imperfeitos, mas fomos criados para sermos um dia perfeitos. Persista, nunca desista. Veja a bondade nas pessoas, todas, mesmo imperfeitas, e ajude-as. Seja autêntico, seja você mesmo. Não use máscaras. Continue a crescer e evoluir.
vitórias. Nós estamos, então, para evoluir. Nós precisamos estar bem atentos, porque não é uma brincadeira, a transição planetária, tem muita gente que está com dúvida e vai levar um susto quando tiver que passar por esse portal, né, e deixar a Terra. Então, é uma lição muito séria de Jesus que foi trazida para nós em 2024 anos, quando ele fala: os mansos herdarão, ele estava se referindo a essa época que nós estamos. Obrigada por terem me ouvido, tido a paciência, e que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada.